A paz do Senhor, povo de Deus. Meus irmãos, louvado seja o nosso Deus que me entregou essa palavra na data de hoje para o coração dos irmãos. No livro de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8, a Bíblia narra a história da sunamita e o seu filho. A sunamita, meus irmãos, era uma mulher bem-sucedida, uma mulher temente ao Senhor, mas ela não tinha filhos. E uma certa ocasião, o profeta Eliseu profetizou que ela iria ter um filho. E assim ocorreu. E assim se cumpriu a profecia do profeta Eliseu na vida da sunamita. Né? Ela que já tinha muito tempo aguardando aquele filho, ela então gerou o filho e foi abençoada por Deus. Só que anos mais tarde, o filho dessa sunamita morreu. E no versículo 25, a Bíblia narra o seguinte: partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo cobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão à tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Meus irmãos, o profeta Eliseu avistou a sunamita no caminho, né? E ali ele falou com Geazi: não é a sunamita? Como se quisesse dizer, não é a sunamita, aquela que anos atrás eu profetizei que ela teria um filho? Pergunta ali a ela se vai bem com ela, se vai bem com o marido dela, se vai tudo bem com o filho dela. E Geazi foi ao encontro da sunamita e fez essas perguntas. Mas não estava nada bem com a sunamita. Mas ela respondeu ao servo do profeta Eliseu que estava tudo bem. Ainda que o filho dela tivesse morrido, ela disse ao servo do profeta Eliseu que estava tudo bem. Porque dentro dela, ela tinha uma esperança, meus irmãos, de que tudo iria ficar bem. Porque o mesmo Deus, né, a quem ela cria, a quem ela acreditava, né, foi o mesmo Deus que profetizou que ela teria um filho. Ela tinha essa certeza dentro dela, que aquele mesmo Deus, né, que era o Deus do profeta Eliseu, iria fazer com que as coisas tornassem a ficar bem na vida dela. E é por isso que quando Geazi se encontrou com ela e perguntou que se estava tudo bem, ela disse que sim, que tudo ia bem. Mas o profeta Eliseu percebeu que não estava nada bem, porque o Senhor já tinha falado com o profeta Eliseu que não estava nada bem com a sunamita. E ele sentiu que o coração dela estava entristecido. E é por isso que ele falou com Geazi: adianta o passo, vai lá ao encontro do menino. E, meus irmãos, o profeta Eliseu, mesmo que profetizou, Deus usou o profeta Eliseu para trazer vida ao menino. E assim, a sulamita voltou a ter a felicidade no coração novamente. O que é que essa palavra aqui nos ensina, meus irmãos? Que muitas das vezes, né, a situação está tão grave na nossa vida que muitos de nós, ao invés de termos a fé da sunamita, né, a fé de que tudo vai ficar bem, ainda que aparentemente esteja, né, tudo ruim, tudo mal, muitos de nós preferimos
não manter a fé. Essa passagem bíblica, né, de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 37, que narra a história da sunamita e o seu filho. Essa passagem bíblica nos ensina que devemos manter a nossa fé naquele que inicialmente nos abençoou. O profeta Eliseu era um homem de Deus. O profeta Eliseu profetizou que aquela mulher iria ter um filho. E anos mais tarde, né, aquela mulher, ela teve o filho. Aquela mulher foi abençoada por Deus, porque algo estava faltando na vida dela. E o profeta Eliseu, sabendo que faltava um filho, o profeta Eliseu profetizou que ela teria um filho, e ela teve um filho. Só que anos depois, o filho tornou, né? O filho morreu. E aquela mulher tornou a ficar triste. Dentro do coração dela, tinha a esperança de que Deus iria trazer novamente a felicidade para a vida dela. E é isso, meus irmãos. Deus, com essa palavra aqui, Deus quer te chamar a essa esperança. O nosso Deus, ele não muda, não. Se ele já te abençoou, confie nele. Se ele ainda não te abençoou, ainda assim confie nele. Porque a Bíblia é cheia de testemunhos de pessoas que creram no nosso Deus poderoso. O nosso Deus maravilhoso, misericordioso. O mesmo Deus que te abençoou, ele vai continuar a te abençoar. Ainda que a tristeza tente tomar conta do seu coração, não permita. Faça como a sunamita. Não conte as suas amarguras para quem não pode resolver. É por isso que quando o servo de Eliseu foi ao encontro dela, né? O servo do profeta Eliseu, a Bíblia narra aqui que foi Geazi. Geazi foi ao encontro dela e perguntou: vai tudo bem contigo? No versículo 26. Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Ela não contou as amarguras dela para quem não podia resolver. Mas para o profeta Eliseu, ela contou. E disse ela: pedi eu, meu senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão, a tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se encontrar alguém, se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Quer dizer, o profeta Eliseu falou com Geazi: põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Ela queria que o profeta Eliseu fosse até lá. Ela queria que o profeta Eliseu a acompanhasse. E é isso, meus irmãos, temos que crer no nosso Deus, temos que ficar firme com o nosso Deus. Essa passagem bíblica, ela nos ensina que muitas das vezes nós não temos que parar de clamar ao Senhor, não. Temos que continuar clamando. Aonde você está nesse momento, não sei onde você está, você pode estar no seu trabalho, você pode estar na sua casa. Não importa onde você esteja. Clame ao Senhor. Assim como essa sunamita aqui, ela clamou ao profeta Eliseu e ela disse, vive, no versículo 30, porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. Ora, o servo Geazi colocou o bordão, pôs o bordão do profeta Eliseu sobre o menino, mas nada aconteceu, o milagre não aconteceu. Tem milagres, meus irmãos, que é Deus que vai fazer na tua vida. O milagre que você espera é Deus que vai fazer na tua vida. Não adianta você ficar clamando para quem não pode trazer o milagre para a tua vida. Clame ao Senhor. Aqui, ó, no versículo 32,
Diz: E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. O profeta Eliseu entrou à casa e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. Disse ele: Toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Meus irmãos, o milagre é Deus que vai fazer na tua vida. A sunamita, ela sabia que quem ia trazer o milagre, quem ia ressuscitar o menino, é só o nosso Deus. É por isso que ela tinha certeza que o profeta Eliseu, o mesmo profeta que profetizou que ela teria o filho, ela sabia que aquele profeta era um homem de Deus e que ele tinha uma conexão direta com Deus. Por isso que ela foi diretamente até ele. Dentro dela, ela testificou dentro dela que o mesmo profeta que profetizou que ela teria o filho é quem iria trazer a vida de volta ao menino. Porque aquele profeta tinha conexão com Deus. E Deus manda te dizer: confie no Senhor. Não fique confiando em pessoas que não podem trazer um milagre para a tua vida. Você tem que confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é poderoso. O profeta Eliseu foi o profeta antes de Jesus. E quando Jesus veio à terra, o nosso Deus se materializou em carne e osso, como eu e você. Ele provou que o poder está nas mãos dele. Então é nesse Deus que você tem que confiar. O mesmo Deus que operou lá no passado é o mesmo Deus que opera através do nome de Jesus Cristo. Tenha fé, toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?